Boa noite e shalom a todos os amados e queridos irmãos, seguidores aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para dar sequência ao trabalho iniciado aqui na semana retrasada. Na semana passada eu não pude, por devido a outros compromissos, estar fazendo aqui a live costumeira, como de costume, eu sempre faço nos domingos. Mas, novamente, o Eterno nos proporciona essa condição e aqui estamos para dar sequência. Hoje eu vou estar entrando na parte 2. Vou comentar sobre quem foi Inácio de Antioquia. É muito importante você mergulhar nessa história, na história daqueles que chamamos de os pais da igreja, para ver o que realmente estes homens ensinaram e qual herança, qual o legado que eles deixaram para todos os que vieram depois deles. Legado este que foi herdado, muito bem, né? Pela igreja, pelas autoridades, que através da instituição de um novo sistema religioso, veio então a passar tais ensinamentos para todo o Ocidente. Então, todo o Ocidente, né, todo o povo que mora aqui no Ocidente, herdou destes homens esta herança. Então, queridos, nós vimos aqui na primeira parte, vou só fazer uma breve recapitulação, que o apóstolo Shaul, Paulo, né, ele profetizou que estes homens, eles viriam, que eles apareceriam, que ele estaria no meio deles próprios, né, dos discípulos de Yeshua, lá naquelas épocas, e que eles trariam heresias destruidoras para o meio do rebanho. Então, isso aconteceu. Eu quero estar até lendo aqui o capítulo 20 de Atos, e o versículo 29, onde Shaul profetiza isso. Ele fala, usado pelo próprio Espírito de Deus, e diz assim: sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão no meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, olha bem, se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair os talmidim, ou seja, os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembre-se que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Louvado seja o Eterno por esta palavra, queridos, que veio nos alertar e que veio mostrar o que iria acontecer. Aqui, Shaul Paulo estava falando sobre a apostasia que viria. E essa apostasia era num futuro imediato e não num futuro longínquo. Há muitas pessoas esperando esta apostasia acontecer. E vinculando esta apostasia com a vinda do anti-Mashiach, com a chegada do anti-Mashiach. Mas quem faz este tipo de vínculo está cometendo um erro muito grande, porque isso aí já aconteceu. Esta apostasia foi nada mais, nada menos do que a introdução destes homens na história e a criação de um novo sistema contrário ao sistema original dado pelo próprio Deus a seu povo lá no Sinai. Então, este sistema anti-Torá, este sistema divorciado das Escrituras, este sistema que traiu, de certa forma, o Eterno e sua palavra, é que realmente se constitui o sistema herético, de heresia, conforme aqui a palavra do Eterno, ela fala. Então, queridos, sabemos muito bem, uma breve recapitulação aqui, né, que
Inácio de Antioquia, ele apareceu justamente depois da morte, do falecimento do último dos apóstolos, do último dos Talmidim de Yeshua, que estava vivo. Depois da partida dele, depois da morte dele, ele era Simão, né? Era chamado Simão. Aí então, esse personagem, né, Inácio, da cidade de Antioquia, ele já era um líder, ele já era um dos discípulos, ele já fazia parte dos Netzarim, então ele se destaca criando novas doutrinas, criando um novo sistema, criando um novo modelo de fé e ensinando as pessoas a, a servir a Deus de outra forma, de outra maneira. E nós nunca podemos fazer isso, meus irmãos. Nós nunca podemos servir a Deus de uma forma diferente daquela que o próprio Deus ele estabeleceu, ele ensinou, ele repassou para o seu povo. Então, tem um modelo para se adotar para poder servir a ele. Existem as regras, as instruções do próprio Deus para poder servi-lo. E quais são essas regras? Qual é este modelo que o próprio Deus estabeleceu para a humanidade, para o seu povo, para poder servir a ele? É a Torá, né? A Torá, a fé que Deus deu ao povo hebreu, a fé, a cultura, a tradição que foi passada pelo próprio Deus para o seu povo, que se constitui um modelo de fé a ser seguido. Então, Inácio de Antioquia, ele apareceu para demolir, de uma certa forma, todo este modelo original entregue no Monte Sinai pelas mãos do próprio Deus a Moisés. E ele estabelece pontos doutrinários diferentes, né? Nós vimos aqui que ele foi o primeiro personagem a romper com o Shabat e a estabelecer o domingo como um dia substituto para o dia sagrado de guarda, de descanso, que é o dia de sábado, o Shabat. Então, foi Inácio de Antioquia quem fez isso, quem criou tal coisa, e foi ele o primeiro personagem a lançar as bases, né, para que um sistema onde o homem agora, né, tem uma regência no topo da hierarquia, aonde o homem se coloca como líder do grupo inteiro, porque naquela época, na época dos Talmidim, o grupo decidia todas as coisas e não um homem só. Então, essa hierarquia, ele como bispo, quem criou foi ele. E isso lançou as bases para a hierarquia que existe dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, Inácio de Antioquia exerceu a função de Papa, exerceu a função de vigário de Cristo, de representante de Cristo na terra, conforme os católicos apostólicos romanos fazem até os dias de hoje. Então, Inácio de Antioquia criou estas coisas e trouxe estas coisas. Então, um novo modelo divorciado da fé judaica, fé esta que ele mesmo combateu, fé esta que ele mesmo foi contra, ao dizer que o cristianismo não tem absolutamente nada mais a ver com o judaísmo, que o judaísmo se divorciou, ficou para trás, ficou ultrapassado, e que agora as pessoas deveriam, ensinou ele naquelas épocas, seguir o cristianismo. Este termo cristão não existia naquelas épocas, saiba disso. Isso foi criado muito posteriormente,
bem nas épocas dele mesmo, nas épocas de Inácio de Antioquia, na cidade dele, em Antioquia, foram os primeiros discípulos, chamados pela primeira vez de cristãos. Então foi lá na cidade dele, por influência dele, que este termo apareceu. Yeshua e os seus discípulos originais, verdadeiros, os servos que guardavam a Torá, eles eram chamados de Netzarim. Um dos significados da palavra Netzarim é guardião. Guardiões do quê? Guardiães da Torá. Aqueles que guardam a Torá, que observam, que vivem conforme ela. Então, os Netzarim, guardiães da Torá, viviam segundo o modelo da própria lei que Deus deu a Moisés, ou seja, a Torá. Então vamos lá. Estamos estudando, queridos, com base neste magnífico livro, nesta magnífica obra de Tzadok Ben Derer, Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Estamos aqui na página de número 47, aonde tem um tópico comentando sobre quem foi Inácio de Antioquia. Vamos continuar expondo aqui, explicando, narrando esta história e repassando ela para os ouvintes. Contrariando as escrituras, Inácio de Antioquia criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior e os fiéis lhe são subordinados. Isso te faz lembrar alguma coisa? Sim, te faz lembrar aquilo que nós ouvimos constantemente dentro das igrejas. Tanto na católica quanto no protestantismo. Aonde se tem um homem encarregado e ele se considera como superior. No caso da Igreja Católica Apostólica Romana, tem os bispos, arcebispo e, acima de tudo, o Papa. Existe dentro de cada catedral, de cada igreja, os padres. Então, os fiéis são considerados seres subordinados, inferiores, menores, que não têm voz, que não têm vez e que estão subordinados à autoridade daquele personagem. Agora eu te pergunto, existia isso entre os Netzarim? Não existia. Mostra para mim o líder dos Netzarim. Mostra para mim o maioral dos Netzarim. Mostra para mim o comandante, o chefe, o dirigente dos Netzarim, ou seja, dos nazarenos, dos discípulos originais de Yeshua. Existia aqueles que possuíam uma personalidade de liderança, que tinham iniciativa, como Kefa, por exemplo, Pedro. Mas ele não foi líder de nada. Porque se ele fosse, Atos 15 não narra. Tiago presidindo de uma forma assim, limitada, E com o auxílio dos demais, o concílio de Jerusalém. Então, quem é o líder do concílio de Jerusalém? Não dos Netzarim, mas que liderou, conforme Atos 15 mostra, Tiago. Tiago, irmão de Yeshua. Então, em outros casos, nós vemos o apóstolo Shaul se destacando. Em outros casos, nós vemos Kefa, tendo uma intrepidez maior e servindo como porta-voz para os discípulos, para os talmidim de Yeshua, os alunos, aprendizes de Yeshua. Em diversos casos dentro dos evangelhos nós podemos ver isso. Então, entre os Netzarim, não existia aquele homem que batia no peito e dizia assim, olha, eu sou o vigário de Cristo, eu sou o representante de Deus, eu sou o chefe, eu sou o comandante, o líder, vocês todos são subordinados a mim, eu tenho a autoridade. Não existia isso. Então, queridos, este sistema religioso, onde o bispo é maior do que os
os fiéis, né? Do que as pessoas comuns. Não existia naquela época. Quem criou este sistema, e esse sistema passou a existir após Inácio de Antioquia, pois ele foi o criador deste sistema mentiroso e que não tinha nada a ver com Yeshua e os seus Talmidim, os seus discípulos. Continuando. Disse Inácio que o bispo está no lugar de Deus. Então, olha as palavras dele, né? Essas palavras, o bispo está no lugar de Deus, são dele. Foi ele quem criou isso e ensinou isso. Ou seja, tornou-se representante do Eterno na terra, razão pela qual todos deveriam obedecê-lo, cegamente, sem nenhum tipo de questionamento. É exatamente assim que o cristianismo rege os seus fiéis, com mão de ferro. É assim, aonde aquela pessoa que é colocada, seja ele um padre, um bispo ou um pastor, em uma congregação para poder dirigir, ele fala, desfala, manda e desmanda, e ai de quem se levantar contra ele. Entre os pastores, dos quais eu fui um, existe um pensamento, né? Infelizmente, os coitados dos fiéis pensam que isso realmente procede, né? De que o pastor, ele é ungido do Senhor. E sendo assim, ai de quem levanta contra um ungido, ai de quem se levanta contra um escolhido, ele paga um alto preço e muitas das vezes se usa a teologia do medo, né? Se usa versículos distorcidos das passagens de Davi e Saul para mostrar, né, o respeito que Davi tinha sobre Saul e para ilustrar que, assim como Davi não tocou em Saul, porque eles eram um ungido do Eterno, um ungido do Senhor, um rei, os pastores também não devem ser tocados pelos fiéis, porque são ungidos do Senhor. Na Igreja Católica é da mesma forma, né? É da mesma forma. Então, queridos, quem criou este sistema foi Inácio de Antioquia. Isso existia entre os discípulos? Não. Não existia isso entre os primeiros seguidores originais de Yeshua, o Messias. Quem criou esta doutrina herética e mentirosa foi Inácio de Antioquia, né? Então, o bispo se tornou um ser superior e todos os fiéis subordinados a ele. Ou seja, tornou-se o representante do Eterno na terra, razão pela qual todos lhe devem obediência cega. Ainda ninguém tem o direito de questionar. Ai de quem questiona um líder cristão, seja ele um padre ou um pastor. Pode ter a razão que for, acaba sendo atropelado, calado, tulhado, desprezado, excluído, esculhambado, ridicularizado, excluído do meio da corporação cristã. Porque eu já vi isso acontecer dezenas, centenas, milhares de vezes. E isso aconteceu na minha própria família, isso aconteceu dentro da minha própria família, né? Isso aconteceu. Então, é assim, um autoritarismo fora do comum, usando versículos distorcidos da Bíblia, a Bíblia de maneira forçada. Sabe, você que procede assim, pastor ou padre, você que age dessa forma, você aprendeu com Inácio de Antioquia. Você herdou isso de Inácio de Antioquia. Você não tem autoridade da parte de Deus, do Eterno, para agir assim. Você é tão falho, tão errado, tão necessitado, tão pequeno, tão dependente, tão necessitado de liderança divina,
quanto um pequeno, quanto uma pequena, quanto um fiel comum que se assenta no banco aí da sua igreja. Você não tem essa autoridade, ninguém tem. Ninguém representa Deus na terra, a não ser o próprio Espírito de Deus. Ser humano nenhum faz o papel de Deus, é representante de Deus na terra. Deus é representado, sim, através da sua palavra, através do seu Espírito. Mas o homem é um ser falível, falho, fraco, pecador. E esta super autoridade que muitos batem no peito e logram ter, veio de Inácio de Antioquia e não de Yeshua, o Messias. Não foi ele quem deu isso a nenhum líder, porque é o contrário. O líder foi chamado para ser servo, para ser humilde, para ser pequeno, para ser um guia, um orientador e não um mandão, cobrador, que ridiculariza, que humilha, que exclui pessoas. Não. Muito pelo contrário. O líder foi chamado para ser servo de todos. Então, essa super autoridade dada a um homem que veste muitas das vezes vestes de ouro, que se coloca em um altar maior, sendo maior, tendo essa falsa aparência de superioridade, não foi dada por Yeshua. Isso é coisa do homem, coisa do sistema religioso criado por Inácio de Antioquia. Então, queridos, vamos aqui prosseguindo. Razão pela qual todos lhe devem obedecer sem questionar. Nenhum pastor aceita questionamento. Quer comprar briga com um pastor? Questiona ele. Pergunta para ele se aquele versículo da Bíblia realmente está certo. Pergunta para ele se realmente ele é superior aos outros. Pergunta para ele se realmente, Deus mandou ele ficar vivendo às custas da igreja sem trabalhar, vivendo às custas de dízimo. Pergunta para ele se o dízimo no dia de hoje é bíblico. Questiona ele, mostra para ele, lá em Malaquias 2, que lá estava falando para o sacerdote, não para os fiéis. Aí você vai ver ele passar por cima de você, igual uma carreta carregada passa por cima de um Fusca. Ele vai te atropelar. Por quê? Porque eles não aceitam questionamento. Questionou qualquer pastor, qualquer padre, qualquer bispo, eles te atropelam. Então, de onde veio isso? De Inácio de Antioquia, que colocou o homem, o bispo, em pé de igualdade com o próprio Deus, em pé de igualdade com o próprio Yeshua, que foi sim o representante ungido por Deus, conforme as profecias. Saindo então Yeshua do mundo, sendo levado a outra dimensão, conforme nós vemos em Atos 1, aí então Inácio de Antioquia cria outro representante. Qual é esse outro representante? Os bispos. Quem criou isso? Ele, Inácio de Antioquia. Aonde está escrito na Bíblia que o próprio Yeshua daria essa autoridade de superioridade para homens? Não. Ele ensinou os seus discípulos a verdade e disse: ide a todas as nações do mundo, ensinando todas essas coisas que vos tenho falado. Quem crê e for imergido será salvo, quem não crê será condenado. E ele deu autoridades espirituais, dizendo: esses sinais seguirão aos que creem. Então, isso ele fez. Agora, essa autoridade de bispo, onde todos são inferiores subordinados a um homem, isso é coisa herética
que veio de Inácio de Antioquia e não de Yeshua. Yeshua não deu essa autoridade. Deus, o Pai, não deu essa autoridade para ninguém. Continuando. Este modelo primou pela centralização de poder em suas mãos. E iria culminar mais tarde com a instituição oficial da Igreja Católica e o Papa, como chefe supremo da Igreja, denominado Vicarius Filii Dei, ou o substituto do Filho de Deus. Então, queridos, mais tarde esse sistema foi oficializado, né? Quando criou-se a instituição de Roma, que já existia, criado por Inácio de Antioquia, né? Esse sincretismo religioso, aonde elementos do judaísmo, a fé original, verdadeira, que o próprio Yeshua viveu e os seus discípulos, foi mesclado com a fé de Grécia e Roma. Por isso que a instituição religiosa maior do Brasil é denominada Igreja Católica Apostólica Romana. Porque ela sofreu a influência sincrética de Roma e de Grécia. Por exemplo, você acha que as escrituras da Brit Hadashah, daquilo que você chama de Novo Testamento, foi escrita em grego? Nunca na vida. Judeu não se simpatiza com grego. Judeu não tem nada a ver com grego. Judeu tem uma língua santa que ele ama e respeita. E absolutamente nada que ele vai escrever de sagrado, das escrituras, do antigo Tanar, daquilo que é chamado de Antigo Testamento, ele escreve em grego ou em qualquer uma outra língua, a não ser a sua língua sagrada, o hebraico. Nas épocas de Yeshua, tinha um outro idioma, também usado pelos judeus, mas que não substituía o sagrado, era um idioma popular. Qual era este idioma? Foi o idioma que eles aprenderam durante os 70 anos de cativeiro babilônico. Uma mistura de siríaco com o hebraico. Transformou-se, então, no idioma aramaico. Então, todo judeu da época de Yeshua, inclusive o próprio Yeshua, dominava o hebraico, a língua inquestionavelmente falando, meus queridos irmãos, a língua santa, a Lashon Kadosh, a língua que Deus deu ao próprio Adão, que o próprio Adão falava, a língua que é falada no céu, que Deus deu a Adão, e que de Adão foi repassada aos demais descendentes, né, dele. A língua que o próprio Abraham, o hebreu, falava, de Hebron, e que depois os seus sucessores, Yitzhak, Yaakov, veio a desenvolver. E ali, então, dentro do Egito, quando foram levados escravos, foram morar ali através de Yosef, desenvolve mais ainda esta língua, a língua do povo hebreu, e torna-se a língua de uma nação, a qual foi arrancada de dentro do Egito e colocada no Sinai para receber uma lei, uma Torá, uma instrução da mão do próprio Deus. Então, você pensa que esta parte da Bíblia Sagrada, que erroneamente também, né, é chamada de Novo Testamento, ela foi escrita pelos discípulos originais em grego? Nunca. O grego surgiu há muitos tempos atrás, depois, né, da criação de todos os livros da Brit Hadashah, daquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento, através da tradução do original hebraico para o grego, que se tornou então a Septuaginta. A Septuaginta não foi a primeira Bíblia, o primeiro Novo Testamento, né, escrito ali em grego, não. A Septuaginta foi a Bíblia traduzida do original
hebraico para o grego. Mas os originais já existiam. Houve um modelo original para poder se retirar a cópia através da tradução para outro idioma. E qual era este modelo? Qual era este exemplar? Era o hebraico. Então, essa mistura, essa fusão greco-romana, ela veio a desenvolver o sistema chamado católico, apostólico, romano. É por isso que todo padre, todo cristão tem uma coisa, sabe, muito forte com grego. Grego é língua de padre. Grego é idioma católico, apostólico, romano. Usado como arma para substituir a língua mãe, a língua hebraica. Sem o grego, não tinha como a Igreja Católica Apostólica Romana existir. Então, foi necessário infiltrar o grego dentro das Escrituras. Essa é a verdade. Então, queridos, esta particularidade, né, religiosa foi criada por Inácio de Antioquia. A questão do bispado, da superioridade do bispo sobre os fiéis, essa inquestionabilidade de um homem, né, que centralizou o poder em si próprio. No caso, Inácio de Antioquia fez isso. Ele centralizou o poder nele. E os bispos que vieram a fazer parte da congregação dele, que era uma facção saída dos Netzarim, que era uma divisão saída dos Netzarim, que estava divorciado do sistema original da Torá. Eles, então, também receberam esta autoridade das mãos de Inácio de Antioquia, e não de Deus, e não do Pai. Então, ele criou isso, né? Ele criou este sistema. Então, queridos, este pensamento também foi adotado pelo protestantismo, visto que o pastor é considerado ungido do Senhor. É assim mesmo. Eu falo com categoria, é assim mesmo. E todo pastor é herdeiro da fé de Roma. Não adianta. Você quer servir a Deus de verdade? Mergulhe na fé original. Mergulhe na fé que Yeshua, não Jesus Cristo, Yeshua, o judeu, o nazareno, o israelita, ele ensinou para os seus discípulos. Não, mas e as coisas do cristianismo? As coisas do cristianismo não tem nada a ver com a fé original. Está divorciada da fé original. Você tem que fazer techuvá. Sabe o que significa techuvá? Arrependimento, conversão, mas não apenas a um sistema, mas você vai fazer um retorno, uma conversão, não de acordo com um sistema elaborado pelo homem, mas de acordo com um sistema elaborado pelo próprio Deus. Sem a Torá, não existe conversão de verdade. Sem a techuvá, não existe retorno para Deus de verdade. Eu quero converter. Eu vou para uma igreja aceitar Jesus. Tudo bem, você vai melhorar bastante, você vai aprender muita coisa, você vai se distanciar de muitas coisas erradas, ruins, que doutrinariamente você aprendeu com a fé romana. Sim. E o fato de você confessar da sua forma que Jesus Cristo é o Senhor é o suficiente para te garantir uma transformação muito grande, fantástica. E se você, mesmo pegando a sua Bíblia em português, examinar as palavras dentro dessa configuração, né? Mesmo sendo dentro da configuração do português, as palavras de Jesus, e você levar a sério, é o suficiente para te trazer salvação. Agora, sem a Torá,
eu te digo, não há uma conversão real, 100% e genuína para Deus. Porque Yeshua viveu a Torá. Você vai se converter nas igrejas? Sim. Uma das primeiras coisas que eles vão te ensinar é que a Torá, a lei de Moisés, foi abolida. Por isso que o cristianismo é um sistema diferente da fé original, insuficiente e não te traz um retorno para Deus 100% verdadeiro. Ele é deficiente por isso, porque vai te falar de um homem, de um personagem que veio no mundo e que é o próprio Deus encarnado e que aboliu as leis do Deus único e verdadeiro. Então, aí entra a grande confusão doutrinária, porque isso foi fruto dos pais da igreja. Isso foi fruto da pena teológica dos pais da igreja. Este sistema teológico criado para substituir o verdadeiro sistema que Deus instituiu, ele não te proporcionará uma conversão genuína, porque conversão genuína só se alcança abraçando, praticando os ensinamentos da Torá. As festas, guardando as festas, guardando os preceitos, guardando os ensinamentos do próprio Deus, os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Por exemplo, a começar pelos 10 mandamentos. Como que você vai servir a Deus de verdade desobedecendo parte destes mandamentos? Um dos maiores mandamentos que tem quase todo cristão, com exceção dos adventistas do sétimo dia, desobedecem tranquilamente, descaradamente e batem no peito e dizem: não, isso não tem necessidade, isso é coisa da antiga aliança. Isso é coisa de judeu lá do passado, que teve um fim na cruz, a guarda do Shabat. Você guarda o Shabat? É um dos 10 mandamentos. Não é eu que estou falando. Não é tradição. Não é coisa de judeu. É um dos 10 mandamentos. Então, queridos, não se faz um retorno para Deus, não se alcança uma conversão verdadeira, genuína, de verdade, sem a Torá. Você não vai conseguir. Não tem como. Então, eu sei que muitas pessoas vão discordar, mas alguém tem que falar, né? Então, voltando aqui ao texto, este pensamento, então, foi adotado pelo protestantismo, visto que o pastor é considerado ungido do Senhor, pessoa superior aos membros da igreja, devendo estes obedecer ao pastor cegamente, sem questionar suas ordens, ainda que sejam absurdas. Infelizmente é assim que a grande maioria age. Não é todos, não vou generalizar, mas a grande maioria é assim mesmo. O erro doutrinário teológico que foi criado conduz estes homens a isso. Eles pensam que tem, né, essa tal autoridade de mandar e desmandar inquestionavelmente e que são superiores aos fiéis. Não são superiores. Não são. Quando se lê Masei Shelichim, ou Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, aprende-se que as decisões dos Natzarim, ou seja, dos Nazarenos, eram tomadas democraticamente. Não era um líder arbitrário que batia a mão no peito e falava: olha, como o representante de Jesus Cristo, como o representante de Deus na terra, eu estou aqui assinando esse decreto, assinando aqui essa ata, lavrando aqui este regimento interno, e agora nós vamos viver assim. Não, não é assim. Agora nós vamos fazer assim. A decisão que eu tomo é essa. Não, não é assim. Não era assim. Era tomada
democraticamente. Todos precisavam concordar, ou a maioria precisavam concordar. Lá em Atos 15, mostra isso. Atos 1, 21 ao 26, mostra isso. Mostra eles tomando decisões em conjunto para poder, democraticamente, para poder se estabelecer metas. Atos 6, versículos 5 e 6, Atos 15, 25. Todos esses versículos, Atos 1, versículo 21 e 26, Atos 6, 5 e 6, Atos 15, 25. Todos estes versículos você vai poder ler e você vai poder ver eles tomando sérias decisões. Democraticamente, sem nenhum deles dizer assim, olha, eu como líder decido que seja assim. Não, não existia isso. Não existia isso. Então isso é coisa de religioso. Isso foi coisa criada por Inácio de Antioquia. Quem criou esse sistema? Inácio de Antioquia. Não havia um líder que impusesse unilateralmente sua vontade, mas sim líderes que decidiam em conjunto em Jerusalém, a santa cidade do Eterno. Então, o que existia então? Existiam líderes que trabalhavam, que agiam e que decidiam tudo em conjunto. Quando surgia qualquer assunto difícil, conforme foi o assunto de Atos 15, o que foi o assunto de Atos 15? Eles tinham um problema terrível. Qual que era o problema? Como que os goim, que significa gentios, os não-judeus, que estavam se convertendo às massas, por causa do testemunho maravilhoso da pregação de Yeshua, que foi continuado pelos seus talmidim, pelos seus discípulos. Então, eles estavam se convertendo aos montes. Então, eles tinham um problema. Como que nós vamos fazer com estes homens? Adoradores do fogo, comedores de cobra, adoradores de deuses pagãos, adoradores de ídolos, que tem vários postes ídolos, que adoram fogo, que adoram as estrelas, que adoram o rato, que adoram o grão de arroz, que adoram o macaco. Como que nós vamos fazer com estes homens? Não podemos impor os 613 das preceitos da Torá para eles assim de cara, porque eles não vão dar conta de obedecer, mas também nós somos judeus, nós não podemos deixar eles fazer o que quer, servir a Deus do jeito que quer. O que nós vamos fazer? Então, foi conversado esses assuntos, e eles então viram que existia 4 assuntos importantes que inicialmente eles deveriam acatar, adotar de cara, para poder fazer. E era só esses 4? Não era só os 4, mas de cara eles tinham que adotar essas 4 regras, que era se abster do sangue, não podia comer sangue, se abster da carne sufocada, se abster de coisas impuras, se abster de imoralidades sexuais, se abster da idolatria. E ali, meus irmãos, então, depois de estabelecer essas regras, estas normas, para eles, foi falado o seguinte, olha, eles têm em cada uma das cidades onde eles estão, Moisés que lhes ensina. Agora eu te digo, Moisés estava vivo ensinando naquela época? Não. Moisés é uma metáfora da Torá. Ou seja, em cada uma das cidades deles, destes pagãos, desses goim, existe uma sinagoga, existe os rabinos, os encarregados ali, dirigindo o serviço na sinagoga, no Shabatot, ensinando. Então, as demais coisas eles vão aprender lá. Eles vão aprender nas sinagogas, no Shabat, ouvindo as paraxá, que já existia naquela época, uma porção de ensinamento
da Torá. São 54 parashot. Cada sábado, Shabat, é uma porção da Torá. Isso começou lá em Esdras. E na época de Yeshua, funcionava assim, isso funciona até hoje. Ontem nós tivemos a nossa Parashá, né? Parashá Shoftim, de Deuteronômio, né? Então, queridos, assim foi decidido. Assim se decidiu unanimemente. 4 regras para os goim. Eles adotavam de cara. Não se impunha mais nada. O resto eles iam aprendendo aos poucos na sinagoga e colocando na sua vida aos poucos, porque os 613 preceitos da Torá, queridos, nem o próprio Yeshua obedeceu. A Bíblia fala categoricamente que ele obedeceu toda a lei, sim, obedeceu toda a lei que cabia a ele. Na Torá, entre os 613 preceitos, existe coisa que é para a mulher cumprir, um homem não pode cumprir. Mulher no período de menstruação tem regras para ela. Para pai, homem solteiro, mulher solteira, não pode cumprir coisa que é para pai e mãe cumprir. Yeshua não foi pai, biologicamente falando, ele não foi pai. Existem coisas que é para rei e existem coisas que são para sacerdotes. Yeshua não foi rei, politicamente falando, e nem sacerdote, religiosamente falando, do templo lá de Jerusalém, da ordem de Arão, ele não foi. Então, dentre os 613 preceitos, não são todos que é aplicado para mim, para você, para nós. Não são todos. Nem o próprio Yeshua obedeceu todos os 613. Você precisa entender isso. Porque o cristão fala isso com a boca cheia. Como que nós vamos obedecer 613 preceitos? Como que nós vamos obedecer 613 regras? Ninguém dá conta de obedecer isso. Tudo bem, mas você não sabe dessa particularidade. Que realmente 613 não se aplicam a todos. Não. São 613 e cada grupo, cada pessoa tem um grupo dentro desses 613 que sim, compete a mim como homem, como pai, compete a mulher, como mãe, né? Então hoje não existe mais sacerdote da ordem de Arão, então não tem como ele cumprir aqueles preceitos próprios da Torá, dos 613, para ele, porque ele não existe mais sacerdotes da ordem de Arão. Então, queridos, vamos entender isso. Voltando aqui. Não havia líder que impusesse tais coisas sobre eles. Por conseguinte, o modelo instituído por Inácio, que é a concentração de poder na mão de um homem, é totalmente antibíblico. Aqui comenta Tzadok Ben-Dera, e é mesmo. Este modelo, aonde um homem é colocado em um local e ali ele manda, desmanda, remanda e desmanda. Ele é inquestionável. Ele se coloca na qualidade superior. Isso é algo antibíblico. Não veio de Yeshua, não veio dos talmidim, dos discípulos, veio de um homem dissidente, rebelde, faccioso, que vai pagar, se já não está pagando, né, um alto preço pela sua apostasia e por levar milhares a apostatar junto com ele. Vai pagar um preço muito grande quando chegar o dia do juízo final. Por quê? Porque ensinou heresias, ensinou mentira, desviou o povo da Torá, desviou o povo da verdade. Vai pagar um preço alto demais. Todos os que se intitulam líderes hoje, que ensinam contra a Torá, ensinam contra a palavra do próprio Deus entregue lá no Sinai, vão pagar um preço muito alto. Todos os que adotaram e adotam e vivem segundo o modelo criado por Inácio de Antioquia
vão pagar um preço alto também. Por quê? Porque estão implantando um sistema diferente do qual o próprio Deus implantou. Vão pagar um preço alto. Por isso que eu não sou mais pastor. De cunho evangélico, não. Eu prego, eu ensino, eu oro pelas pessoas, eu santifico a minha vida, eu não vivo no pecado, eu instruo pessoas, eu mostro o caminho. Quem quiser seguir, louvado seja o Eterno. Quem não quiser seguir, eu falei, fiz a minha parte, depois a pessoa vai se virar com o próprio Deus. Minhas mãos estão lavadas. A parte do homem chamado pelo Eterno é ensinar, é instruir, é mostrar o caminho. Agora, andar no caminho é com as pessoas. Se quiser ficar parado, eu não tenho nada a ver com isso. Se quiser voltar para trás, também não tem nada a ver com isso. Eu devo apontar o caminho e falar, olha, vai adiante, o caminho é este. É assim que se anda, é este o caminho. Se não quiser, eu não vou forçar, eu não vou obrigar, eu não vou xingar, eu não vou murmurar, eu não vou fazer nada. Então, queridos, tenho o dom de pastor, não detenho mais o título, porque faço parte de uma comunidade, a comunidade, né, israelita, aonde existe o roê. Roê significa pastor, né? Pastor na língua hebraica. Então, mas é uma configuração diferente da configuração pastoral evangélica. Então, o pastor evangélico que eu fui, eu não sou mais e nunca mais eu serei. Roê, sim, eu sou, né? Eu sou e eu peço ao Eterno que me ajude a enquadrar ainda mais nessa configuração que o próprio Yeshua viveu e ensinou os seus discípulos a viver. Então, queridos, para nós finalizar, é antibíblico esse modelo. É antibíblico, aonde tem um homem que se diz ungido e colocado por Deus ali, e ali ele manda e desmanda. Isso é errado. Inácio terminou por usurpar a autoridade dos Netzarim. Por quê? A autoridade era do grupo. A autoridade era do conjunto. E agora ele bate no peito e diz, não, a autoridade está no bispo. O bispo é o representante de Deus. Então ele usurpou a autoridade dos nazarenos e obteve o poder perante os gentios cristãos. Então, aonde ele ascendeu? Ele ascendeu entre os gentios, entre os goim, entre os cristãos, né? Eles foram chamados assim porque o movimento, né, que Inácio de Antioquia criou, mais tarde ele recebe um título oficial. E qual é este título? Cristãos. Então, você entende de onde veio o cristianismo? O cristianismo não veio de Yeshua. Veio de Yeshua os ensinos da Torá, vivos da Torá. E Yeshua deu vida aos ensinos da Torá. Yeshua, sabe o que ele fez com a Torá, os ensinos da Torá? É a mesma coisa de você ter uma lamparina a querosene na sua mão, iluminando, sim, dando condição de andar e visualizar o caminho, sim, por meio dessa lamparina a querosene. Mas ela não tem um brilho total, não tem um brilho, assim, muito compreensivo e intenso. O que Yeshua fez? Yeshua simplesmente trouxe uma potente lanterna de LED, que ampliou em muitos aspectos, né? Aquela ofuscada luz que as pessoas viam com muitos limites por causa dos seus ensinamentos. Ele deu vida, ele ampliou a luz dos ensinamentos que já brilhava, que já era uma maravilha, que já era reluzente. Então, é como se pegasse um rádio de pilha comum, com alto-falantezinho, onde você está ouvindo uma música, uma melodia maravilhosa. Aí você pegasse um cabo, plugasse ali naquele rádio e conectasse a uma caixa amplificada.
vai tocar a mesma música, a mesma melodia, os mesmos acordes, só que agora vai estrondar os seus ouvidos. Por quê? Porque tem um aparelho que potencializou aquela sonoridade e fez com que aquela música que estava assim, suave, baixa, gostosa, ela se tornasse algo estrondoso. Yeshua fez isso com a Torá. Então, o cristianismo divorciado da Torá não veio de Yeshua. O que Yeshua ensinou está totalmente coerente com os ensinos da Torá. Quer saber sobre isso? Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículos 16, 17, 18. Você vai ver o próprio Yeshua, Jesus, ensinar isso e não eu. Eu não vim para abolir a Torá e os profetas, vim para fazê-los cumprir. E ele diz, ai daqueles que ensinar um desses meus pequeninos a desobedecer, ainda que seja o menor destes mandamentos. Será chamado menor no reino de Deus. E bem-aventurado aqueles que ensinar os meus pequeninos a guardar esses mandamentos. Estes serão chamados maior no reino de Deus. Então, queridos, fica aqui este ensinamento por hoje, né? Por hoje é só, nós vamos finalizar aqui, né? Aonde Inácio terminou por usurpar a autoridade dos nazarenos e obteve poder perante os gentios cristãos, estimulando que outros bispos, ou seja, superiores, também o fizessem. Assim, a rebelião de Inácio estabeleceu-se uma divisão entre os nazarenos e os cristãos. Então, houve um racha, uma divisão, uma cisão. E quem criou isso? Inácio de Antioquia. Isso não foi fruto, né? O cristianismo, que foi um outro grupo que foi criado, não foi criado por Jesus, não foi criado por Yeshua HaMashiach, pelo o judeu israelita chamado Yeshua. Até o próprio nome desse judeu israelita chamado Jesus, este grupo mudou, né? Para quê? Para apagar a judaicidade do passado, a judaicidade do Filho de Deus, a judaicidade dos primeiros discípulos tiveram que ser apagada, sufocada. Então, até nomes diferentes deram para os personagens. O nosso querido Salvador, Yeshua, o Messias, Yeshua HaMashiach, né, dentro da língua hebraica original, ele ganhou o nome de Jesus Cristo. É como o Francisco, que todos agora chamam de Chico, assim é Yeshua, que agora, pelos gregos romanos, passa a ser chamado de Jesus Cristo, Jesus Christus. Então, queridos, é muito importante eu e você saber dessas coisas. Nós vamos finalizar com uma oração, agradecendo ao Eterno por esta oportunidade. Pai eterno e querido, eu quero louvar, exaltar, adorar, bendizer o teu santo nome e te pedir que o Senhor abençoe a vida de todos os queridos que já ouviram, que estão a ouvir e que ainda vão ouvir esta mensagem. Pai celestial, abra o entendimento das pessoas para a compreensão das verdades e que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa diante dos seus olhos. Livra-nos de todo mal, abençoa nossa noite, nossa semana, nos proteja e dê a vitória, Pai. Abra os ouvidos, abra os olhos de todos aqueles que o Senhor tiver de abrir para compreender as verdades que aqui estamos ensinando. Em nome de Yeshua, amém. Shalom a todos e boa noite.